Olá pessoal, Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Chácara Oliveiras ou Leandro e Família no Campo. Nós temos dois canais aqui no YouTube, né? E o vídeo de hoje nós estamos gravando para os dois canais. Infelizmente, a notícia que vamos dar aqui é muito triste, né? É um vídeo agora que a gente está se sentindo seguro para gravar ele. Hoje fazem 12 dias, né, que aconteceu a perda da nossa filhinha tão esperada, né? A nossa quinta filha Sara. Nós estávamos esperando, aguardando o parto normal. A Dayana já estava com 40 semanas e 3 dias de gestação. Isso foi na quinta-feira, né? Sem ser essa, passou a outra, há 12 dias atrás. E quando foi na quinta-feira cedo, a Dayana conversou comigo e falou: Leandro, eu estou preocupada, não consigo sentir a Sara se mexer. Ela, desde hoje de madrugada, desde ontem à noite, ela não se mexe, isso não é normal. Aí a gente começou a ficar pouco preocupado, né? Eu confesso que eu não fiquei tanto preocupado, porque quando a gente teve o Caleb e o Levi, né, os nossos gêmeos, o Levi deu alguns sustos na gente, né? Ele ficava alguns dias sem se mexer, né? Ele ficava, a Dayana chegou aí lá no PSF do nosso bairro, chorando, preocupada, pedindo para eles olhar, ver o coração, né, com o Doppler, porque ela já estava sem sentir ele se mexer, e elas iam lá: não mãe, tá tudo bem mãe, ele tá aqui, ó, tá vivo, fica calmo. Então a gente imaginou que a Sara estava só dando um susto na gente, ou já estava naqueles dias de nascer, no dia de nascer, porque segundo o que a gente aprendeu também com os nossos pais, nossos avós, é que no dia da criança nascer, ou num dia anterior à criança nascer, ela fica calma, ela fica parada. Fica mais quietinha, né? Ela não para de se mexer. Então a gente imaginava que era isso. Aí a gente esperou mais ou menos na quinta até na hora do almoço. Ela não se mexia. Aí a gente resolveu ir no hospital. Então quando chegou no hospital, passaram o Doppler na Dayana e não detectaram o coração, o batimento cardíaco. Aí a gente ficou preocupado de verdade. Aí a gente foi para uma ultrassom de emergência e lá foi detectado que ela já não apresentava sinais vitais, né? Então ela já estava morta, mais ou menos quase um dia inteiro, né? Que a Dayana tinha parado de sentir ela se mexer à noite do dia anterior. Então, foi muito triste, muito duro isso. A gente tinha feito todos os exames, né, Dayana? A gente fez o possível, né? É bem difícil falar sobre isso, mas a gente fez tudo que estava ao nosso alcance. E também pelo que o SUS oferece também, a gente fez tudo que estava dentro das nossas possibilidades, né? E ela estava apresentando uma boa saúde. Uma boa saúde, ela era muito forte. Ela era um bebê muito forte. Aliás, se mexia até mais do que... Até eu que tive gemelar, ela conseguia mexer até mais que os gêmeos. Né? Ela era um bebê muito grande, muito forte. E foi fácil de detectar que ela não estava se mexendo, né? Então, na quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde, foi a última vez que eu senti ela se mexer. Ela dava mexidas bem precisas, só que eu já desconfiava que era por conta do tamanhão que ela estava, né? E tudo próximo. E na quinta-feira, quando passou tudo, passou a madrugada, né, que a gente sempre levanta, né, gestante no final a gente sempre levanta para ir no banheiro, eu fui percebendo que ela não mexia como de costume. E aí eu
Eu fiz tudo que a internet recomendava. Muitas mães sabem, né, que o ideal é às vezes você comer um doce, você comer um chocolate, você tomar um café. Tomei o café preto mesmo para estimular com bastante cafeína, para ver se ela mexia. Era coisas que ela se mexia normalmente. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu estava orando e pedindo a Deus para que fosse um susto. Sinceramente, nenhum pai, nenhuma mãe vai pensar nisso, né? Vai pensar num desfecho desse, né? A gente estava assim, todos os exames que fazia, né? Era exame de sangue, Sim. Era ultrassom, era exame de urina, todos os exames que faziam apontava que a Daiana estava bem, com uma saúde boa, com a Sim. pressão muito boa, pressão arterial muito boa, tudo apontando que estava dando tudo certo. Sem diabetes gestacional. Sem diabetes, sabe? Nada. Nenhum problema de saúde, Nada. nada que fosse alarmante, nada que fosse preocupante. A Sara estava muito bem, muito grande. Muito forte. A Daiana estava apresentando uma placenta muito nutritiva, porque segundo o que a gente aprendeu, quando a criança está mexendo bastante, quer dizer que a placenta está muito nutritiva. E a placenta alta também, não tinha Placenta risco de alta. placenta prévia, nem nada, muito pelo contrário, a placenta estava muito boa. E tudo indicando que estava aí tudo certo para acontecer o parto normal há poucos dias. A gente estava de 40 semanas já. Eu estava tendo contrações, estava tendo, como é que fala? Cólicas, que é aqueles pródomos, né? Também. Os pródomos, estava na fase de pródomos, contrações. Tudo bonitinho. A gente chegou a contar, dava uma média de 40 minutos por aí, né? Uma contração para outra. Aquele dia que foi gravado o vídeo, né? O último vídeo que nós... A gente até gravou, foi aqui. Foi aqui, viemos aqui no Rio, né? Com os nossos filhos, né? E eu acho que estava de 40, não sei se era 40 mais 2, não sei, ou mais 40 um, mais né? 1, eu mais acho, um, ou mais né? 2, não lembro. Foi na terça-feira, isso. Isso. E aquele dia eu estava apenas com muita contração. Não estava com cólica, mas eu estava com muita contração. E era uma contração feliz, eu estava muito feliz, porque eu estava vendo meu corpo trabalhar pela primeira vez, porque todos os meus filhos, cada um com histórico, eu tive tudo cesárea. Então, pela primeira vez, eu estava vendo meu corpo conseguir trabalhar em prol de um parto normal. E estava indo tudo muito bem. E o Rio foi uma bênção, a gente entrou, estava 36 graus naquele dia. Eu estava assim com o meu inchaço, assim, eu acho que no ápice do inchaço de uma gestante, né, muito quente. Então o Rio foi uma bênção aquele dia, né? Foi muito bom, né? Refrescou bem. Foi muito... Faz muito bem para a saúde. Faz. Né? E até perguntamos, né? O Leandro até chegou a perguntar para o médico que fez a ultrassom, né? Que deu o veredito para a gente mesmo, né? Do óbito dela. Perguntou se tinha alguma coisa a ver até com o Rio. Mas aí o médico falou que não tem como, porque o bebê está protegido, né? Está bem protegido. E eu eu queria encontrar a explicação. Eu queria encontrar a explicação lógica, racional, por que aconteceu. Né? Todos os exames apontavam que estava tudo bem. Perguntei para a Daiana se ela sentiu alguma mexida diferente da Sara. Não. Alguma coisa assim que mostra que a Sara está em sofrimento, que ela está, sabe? O corpo não deu sinal nenhum. Não tive sangramento, não tive uma perda mesmo, assim, significativa de líquido amniótico, nada. Ou seja, não tinha nada que indicasse que tinha alguma coisa errada, que era pra gente procurar ajuda médica, nada. E até nos perguntaram, né, às vezes pode ser até alguma curiosidade de alguém aí, será que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço? Não estava. Estava tudo bem, a gente fez ultrassom, mostrou tudo certinho. O médico viu tudo certinho, não tinha, tudo gente, certinho. É a soberania de Deus, porque pela lógica humana, ninguém encontrou nada. Não tem. Então, eu tentei buscar explicações na medicina.
perguntei para os médicos o que aconteceu, o que eles poderiam me explicar, né? Porque eu quero respostas. Uhum. O que aconteceu com a minha filha? Por que ela morreu? É. Né? E a Daiana estava bem. Os exames indicavam que a Sara estava tudo Tava bem. ótimo, gente. E nada explicava isso, nada explicava isso. Então, isso me remete a pensar que é só pela vontade de Deus, porque foi da vontade de Deus, porque uma vida ela é muito importante, né? Uma vida ela é muito importante para que se perca por um descuido. Um simples descuido, se eu tivesse feito isso, teria salvado a minha filha. Então eu me confortei, né, em saber que Deus é soberano. E nada que a gente pudesse fazer ia salvar a vida da Sara, porque não foi através de um descuido, não foi por causa de um descuido, um detalhezinho que a gente perdeu a Sara. Não foi por causa disso. Né? Não pode ter sido por causa disso. Porque acontece casos muito piores, muito mais graves, né? De mães, às vezes, que não querem o filho, que tentam abortar e não conseguem. De mães que abandonam o filho no lixo. A gente estava vendo até um relato de um padre aí que foi... ele foi achado no lixão aí. Estava todo cheio de formiga. Já. Ou seja, tinha tudo para acontecer o pior e ele foi salvo. E hoje é uma pessoa que abençoa outras pessoas. Sim. Então não tem explicação. Se você for pensar, foi um descuido nosso, matou a nossa filha. Não tem essa. A conclusão que, por exemplo, que igual eu chego, é aquele que Deus quer que nasça, ele vai vedar de todas as maneiras. Tudo é pela vontade de Deus, tudo é pela soberania de Deus. Nada do que a gente poderia fazer, talvez com as nossas forças humanas, iria evitar isso, porque Deus ainda continua sendo Deus. É Ele que a vontade está nas mãos dele e os nossos dias estão todos contados. Tem uns que vão viver até mais de 100 anos, tem outros que vão viver minutos após nascer, e tem outros igual a nossa filha que nem chegou a nascer. Né? Tadinha, ela foi tirada por cesárea de emergência, lógico, né? Numa sala fria de cirurgia, sem som nenhum. O som que eu ouvi era só de adultos conversando. Nós não tivemos o prazer de ouvir o choro da nossa filha. Não vimos ela de olhos abertos igual os nossos outros filhos, né? A gente viu. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e a certeza que nós temos é que nós vamos encontrar ela. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, o que fez nós dois, né, estarmos do jeito que nós estamos aqui, 12 dias após essa tragédia na nossa vida, né, contando para vocês tudo que aconteceu, né, desse jeito que nós estamos aqui, né, sem desespero, sem murmuração, sem depressão, sabe? É a nossa fé em Deus. Então, a nossa fé em Deus, né, tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente já vivenciou, né, de Deus, né, um Deus vivo, um Deus real, um Deus que faz milagres, que fez muitos milagres e que continua fazendo, e que fez muitos milagres nas nossas vidas, né, um Deus que tem se demonstrado presente nas nossas vidas, né. Tudo isso nos fortaleceu, né, as orações dos irmãos, né, dos nossos amigos, das pessoas que nos conhecem, que sabem do que nós estamos passando, isso também nos ajudou a nos fortalecer. Com certeza. Né? Eu cheguei a ficar rouco, de tanto que eu chorei nos primeiros dias. Né? Porque isso realmente era um medo. Eu tinha medo. Eu pedia para Deus me livrar da dor de um dia ter que enterrar um filho. Eu tinha medo disso.
né? Então eu achava assim que o natural da vida é o filho enterra o pai, né? Quando você enterra um pai, você enterra um tio mais velho, quando você enterra uma pessoa mais velha, esse é o natural da vida, né? Agora eu imaginava que a pior dor do mundo era a dor de um pai enterrando o filho, né? E eu pedia para Deus me livrar dessa dor, porque eu via isso acontecer com outras pessoas. E eu ficava assim, ai meu Deus, tomara que nunca aconteça isso comigo, tomara que nunca aconteça. E foi da vontade de Deus que acontecesse, e a gente passou por essa tempestade, estamos passando ainda, sabe? E de vez em quando o choro vem, as emoções vêm. Estava tudo prontinho para receber a Sara aqui, estava tudo perfeito. O cantinho dela, as sopas, o enxoval, as fraldas, tudo só esperando ela chegar. Né? Nossos 4 filhos aí, ansiosos para conhecer ela, né? E quando a gente contou para eles, todos eles choraram muito. A Rebeca chorou durante 3 dias, né? Foi a que mais deu trabalho assim, para a gente poder explicar para ela o que está acontecendo, confortar. Né? Então eu tinha esse medo. Nossa. Eu tinha esse medo de isso um dia acontecer com a gente, comigo. E foi isso que aconteceu, né? Eu lembro que a Dayana, depois que a gente teve a Rebeca, mais ou menos 1 ano depois, a Dayana engravidou novamente. E com 2 meses de gestação, ela chegou a ter um aborto espontâneo, né? Falta de batimento também. E a Dayana chegou a ter um sangramento, né? Para mostrar que tinha alguma coisa errada, foi né? Um pequeno corrimento que começou. E aí a gente foi já correndo pro hospital para ver o que tinha acontecido e fez o ultrassom, né? Foi. E viu que já não tinha mais sinais, isso com 2 meses de gestação só. E a gente sabe que esse segundo tá lá no céu também, nos aguardando, esperando, né? Quando a gente morrer, a gente vai se encontrar. A gente vai se encontrar com ele e agora com a Sara também. Né? Então nós temos o privilégio de termos 4 filhos aqui na Terra, com a gente, aos nossos cuidados, para a gente cuidar, para a gente educar, para a gente zelar por eles. E também temos 2 filhos no céu, junto com Deus, nos aguardando a nossa morte para a gente encontrar com eles lá. Né? Essa é a esperança que Davi também teve, né? Quando Davi perdeu o seu filho, né, que ele jejuou, orou bastante, né, e não foi possível salvá-lo, Deus não quis salvá-lo, Deus levou mesmo esse filho. Davi falou que ele não vai retornar até mim, mas eu um dia irei, no futuro, um dia eu irei a ele. Né? O versículo está aqui, acho que é 2 Samuel, depois eu vou colocar aqui para vocês conferirem lá o versículo. Então Davi também tinha essa esperança de ir se encontrar com o filho que morreu no futuro, né? Com certeza lá no céu, junto com Deus, né? Então essa é a nossa esperança também. Nós um dia vamos nos encontrar com esses nossos filhos que estão lá nos esperando, né? Até agora os 2, a Sara e esse segundo filho que a gente não sabe, o sexo não tem nome, né? Então era um medo que eu tinha. E a gente passou por essa tempestade, estamos passando ainda, né? Mas eu encontrei muito conforto na palavra de Deus. Eu fiquei durante muitas horas do meu dia, assim, debruçado sobre a Bíblia, sobre os livros de estudo que eu tenho sobre a Bíblia lá, debruçado na palavra de Deus, para encontrar o conforto, né, dessa situação. Então, o que nos confortou bastante? Né? Porque eu pensava assim, Deus, né? Será que é justo, né? Às vezes Deus retirar um filho de um pai, né? Por conta do pecado deste pai, né? Foi o caso de Davi, né? Davi sofreu essa perda desse filho por causa do pecado dele com Betseba, né? E mesmo que não for pecado do pai ou da mãe, né, que foi o caso de Jó, por exemplo, né, Jó tinha 10 filhos, 3 filhas e 7 filhos homens. E Deus permitiu que todos eles morressem num dia só. Né? Então é justo isso? Só para provar um pai, só para provar a fé de um pai? Eu ficava me perguntando.
É justo isso, porque olha só, o filho, ele poderia ter tido uma vida aqui na terra, poderia ter tido descendentes, poderia ter tido um casamento, né? Uma vida boa, uma vida inteira, uma pela vida frente, inteira, né? E isso foi retirado dele, né? Foi retirado dele só para provar Jó. Tá certo isso? É justo isso, né? E aí eu encontro o conforto e o consolo na própria palavra de Deus, né? Primeiro, Deus é soberano, né? Ele mostrou para Jó que ele era soberano, que Jó não podia indagar a Deus, por que você está fazendo isso, por que você está deixando de fazer, porque Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é melhor para nós, né? Então que não cabe a nós indagarmos a Deus, né? Queremos resposta de Deus, Deus faz o que ele quer, né? Mas mesmo assim eu encontrei conforto nas palavras de Paulo, porque Paulo falou que o viver aqui era Cristo, mas o morrer para ele era lucro, porque ele ia estar com Jesus no céu, ia estar com Deus no céu, o que era infinitamente melhor do que viver aqui essa vida na terra, né? Então, por mais que, vamos supor, a Sara vivesse aqui uma vida boa, uma vida próspera, né? Tivesse um bom casamento, tivesse filhos abençoados, tivesse netos e bisnetos, né? Tivesse uma vida boa, uma vida abençoada aqui na terra, por mais que ela vivesse seus 90 anos, 100 anos aqui na terra, ainda assim, esses 100 anos vividos aqui na terra, bem vividos, não seriam tão bons quanto esse mesmo período de tempo lá no céu com Deus. Então, a Sara é um bebê privilegiado, porque ela saiu do melhor lugar que ela poderia estar aqui na terra, que é dentro da barriga da mãe, né, que era o melhor lugar que um ser humano podia imaginar em viver aqui na terra, é dentro da barriga da mãe. E ela já saiu deste lugar, do melhor lugar, aqui na terra, e foi para o melhor lugar no universo que alguém poderia imaginar estar, que é na glória, junto com Deus, junto com o Pai. Entendeu? Então ela é um bebê muito privilegiado. Quem sofre é a gente, mas a Sara está bem lá. Entendeu? E o céu é garantia para as crianças que morrem antes da idade da razão. Isso eu tenho certeza. A gente estuda a Bíblia, a gente vê, né? Os textos onde Jesus fala, né, que dos tais é o reino de Deus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Né? Porque das crianças é o reino dos céus. Então isso aí é claro, é evidente que os céus, né, é o lugar, é o destino de todas as crianças que morrem antes de atingir a idade da razão, antes de saber discernir entre o bem e o mal. Né? Então eu estudando a Bíblia, me confortando com a palavra de Deus, isso trouxe muito conforto, muito consolo para a gente. Sim, com certeza. Né? Fora todas as palavras de apoio, de incentivo de todos os irmãos, a gente recebeu visitas aqui que, sabe, foram essenciais para a gente, né? Palavras, né? Até mesmo pessoas que diziam que aconteceu a mesma coisa com elas. Olha, eu também perdi um filho, o meu filho chegou a viver 15 dias e morreu, eu também perdi um filho com 2 meses. Então, a gente às vezes nem sabia que isso tinha acontecido, e nessa hora da dor que a gente está sofrendo, outras pessoas nos contam isso. E a gente falava, nossa, vocês também passaram por isso, né? E, então a gente vê que é possível passar por esse tipo de sofrimento e ainda assim manter a fé em Deus, manter a esperança, viver uma vida aqui na terra, uma vida feliz, sem murmuração, sem reclamar, sem depressão, sem revolta. Sabe, porque Deus é soberano, Deus faz tudo perfeito. Por mais que a gente não entenda agora, a gente não sabe o porquê, a gente não entende por que a Sara foi embora, a gente não sabe. Mas isso que aconteceu é o melhor para ela. Para nós foi triste demais perder ela. Mas para Sara, ela está lá no céu com Deus. Né? E a gente vai se encontrar um dia. Incomparavelmente melhor. Né? Melhor. Por mais assim que eu com o Leandro, a gente já, né, arrumamos tudo, a gente ia fazer de tudo para ela poder ter uma boa vida aqui, como a gente tem lutado para fazer para os nossos 4 filhos, que Deus permitiu que ficasse com a gente.
né, o mesmo a gente ia fazer para ela. É. Né, eu até comentava com o pessoal perguntava, nossa, mas é quinto filho? É quinto filho, mas é como se fosse a primeira gestação. É. Foi uma gestação, como eu cheguei até a comentar com a minha irmã, foi uma gestação muito feliz, foi uma gestação que ela ouviu muita coisa boa, ela ouviu a voz dos irmãos, ela ouviu a voz do pai, ela viveu, a gestação dela foi aqui na roça, né? Então foi uma gestação alegre, com muito canto de pássaro, com muito bichinho, né? Que a partir das 24 semanas o bebê ouve tudo. Sem né? muito estresse, né? Não, foi aquele muito estresse da tranquilo. cidade. É uma gestação em paz. Eu não trabalhava tranquila. fora mais. É. Eu estava em casa, cuidando dos meus filhos, do meu marido. Então, assim, foi uma gestação feliz. O tempo que ela ficou comigo, dentro de mim, foi um tempo feliz. Então, e um tempo que nós fizemos tudo para que a gestação fosse até onde foi mesmo e desse tudo certo. Então, a nossa parte, eu acho que a gente tem isso como ser humano, a gente pode ficar tranquilo, porque a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, mas a soberania de Deus ainda é a maior. Não tem jeito da gente... não cabe a nós tentar entender. Isso aí são os mistérios de Deus. Não tem jeito. Não tem como. Então é isso, gente. É uma notícia. Realmente a gente esperava estar gravando um vídeo com a Sara nos braços. Apresentando ela para vocês, né? Apresentando nossa filhinha linda para vocês. Eu cheguei a pegar ela nos braços. Cheguei a trocar ela. Eu quis trocar. Pedi para a enfermeira deixar eu colocar a roupinha nela, a primeira roupinha dela. Coloquei a primeira roupinha dela, né? Senti ela nos meus braços, chorei muito com ela nos braços, sabe? A Dayana, cheguei a levar ela para Dayana. A Dayana viu, ela era perfeita. Ela era perfeita. Ela era perfeitinha, ela é muito parecida com o meu filho João, quando eu era bebezinho, recém-nascido. Assim. Lembro muito. Né? Perfeita. Não cheguei a ver a cor dos olhos dela, né? Mas perfeito, ela era perfeitinha, ela era linda. Então, minha mãe até brincou, né? Minha mãe falou que... acho que foi minha mãe que falou, olha, geralmente eu não acho bebezinho pequeno, recém-nascido bonito não, mas a Sara era bonita. Tinha tudo para dar certo, tudo. Perfeitinha. E Deus resolveu cuidar dela lá no céu. Deixou para nós cuidar só desses 4 por enquanto. Não, deixa que eu cuido da Sara aqui. Né? Então é isso, foi da vontade de Deus. Então a gente fala igual o Jó falou, né? Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor nos deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? É isso, gente. E a Sara foi enterrada no mesmo dia que nasceu. A gente optou por não fazer velório. Né? Então ela já saiu de lá de dentro do hospital, já foi direto lá para o lugar onde a gente enterrou ela. Ela está lá, né? Minha princesa. E é isso, fica aqui, a gente fica aqui com a saudade, com a tristeza de ter perdido ela, mas com a alegria de que ela está lá no céu, está muito melhor do que a gente poderia imaginar. Qualquer vida aqui na terra boa nem se compara ao que ela está vivendo lá no céu com Deus, né? Nos braços de Deus, né? Então é isso. A gente queria chamar nossos filhos aqui, eles estão ali brincando, ali dá para ouvir eles daqui. Chamar os nossos filhos aqui para despedir, né, de vocês nesse vídeo, né, Dayana? Sim. Mas agora... antes, aproveitando aqui o vídeo, eu queria estar deixando uma mensagem para as mães, né, para os pais que passaram por isso, pode ser há algum tempo, ou que está passando junto com a gente, às vezes, né, pode ter acontecido de perder por agora também. Se apeguem com Deus, sabe? É só Ele que vai nos dar força, é só Ele que pode nos acalmar, que pode nos tirar desse poço, sabe? Porque no momento que você perde um filho, você fica...
não tem outra palavra a não ser perdido. Você fica perdido, é uma sensação de um vazio, é um negócio que ninguém pode te preencher, mas Deus pode, sabe? E se apegar mesmo, de verdade, através da Bíblia, ouvir louvores, enfim. Se você às vezes não professa nenhuma fé, procure a Deus. Procure a Deus. É o que eu tenho a dizer. Porque estamos atravessando, sim, esse momento difícil. Mas eu creio completamente que se a gente estivesse sem Deus junto com a gente, nós não daríamos conta e nós não estaríamos aqui falando com vocês da maneira que nós estamos, né? Com a calma, com a lucidez que a gente está. E isso não vem de nós, isso aí é Deus que está dando. É a paz que excede todo entendimento que está sobre as nossas vidas, exatamente, que vem de Deus. É a paz de Cristo. Exatamente, não é mérito nenhum nosso. Não é porque pode estar olhando ou olhando para mim que sou mãe e falando, nossa, mas como que é fria? Não é frieza não, muito pelo contrário. É a paz. É a paz de Deus. É a paz. Porque chorar eu choro, né? Tenho muita coisa ainda para resolver dela ainda, né? Como encaixotar a roupa, mexer com esse tanto de coisa, minha cabeça... O bercinho dela que estava prontinho, tem que desmontar. Temos ainda que mexer com isso, vai ser uma coisa super difícil de fazer. Não é qualquer móvel, não é qualquer monte de roupa, igual eu estou sempre acostumada a mexer, não é. Era para alguém que a gente estava esperando, tinha um destino... Alguém muito querido, muito querido, esperado. E agora vamos ter que adiar, né? Porque o primeiro momento, gente, no meu momento de desespero, no meu momento de fraqueza, assim que foi declarado o óbito, eu pensei em desistir, em parar de ter filhos. Falei, não é possível, não é para mim, é para ter só os 4 e eu tô insistindo, sabe? Cheguei a pensar, passou pela cabeça até laqueadura. Chegou a falar pra mim que ia pedir pra médica fazer a laqueadura. Eu falei, não. Laqueadura. Não, capaz. A minha cabeça ficou tão assim, tão bagunçada, tão birolada, que começou a dar interferência de todos os lados. Entendeu? Então, só pra mostrar que, como diz, que eu tenho as minhas fraquezas, que eu sou humana também, né? Que eu não é aqui pra gente se fazer assim de foi uma coisa dessa, mas não abala, não. Abalou sim, demais. Abalou terrivelmente. Eu cheguei a ficar rouco de tanto chorar. Eu chorava toda hora. Toda hora eu chorava, porque eu lembrava dela, do rostinho dela, de tudo que a gente esperava. E é um sofrimento. Um pai, uma mãe perder um filho, é uma dor aqui, ó, no peito. Parece que tem alguém apertando aqui. É uma tristeza tão grande que eu falo que eu nunca senti uma tristeza tão grande como essa. Nunca senti na minha vida uma dor tão grande como essa, né? Mas graças a Deus, Deus nos dá o conforto, Deus nos deu o consolo, Deus nos deu a paz. Sim. Paz, né? Então não houve desespero, não houve revolta. Não houve blasfêmia, não houve isso aqui. Não. É aquela fé, aquela paz que Deus está no controle de tudo, apesar da gente estar passando por essa situação tão difícil. Né? Eu falei com a Dayana, Dayana, olha só, imagina, na época que Jesus nasceu, quando Herodes viu que os magos não voltaram para dizer onde o menino estava. Herodes, ele ficou furioso. E ele mandou matar todos os filhos, homens, menores de 2 anos, de Belém e de toda a região próxima a Belém. Você imagina o sofrimento que não foi para aquelas mães perderem assim, com um ato de crueldade de um imperador, de um governador lá. Assim, do nada. Os soldados irem lá e matarem os seus filhos homens, sim, só porque o imperador, o governador ficou furioso, ficou bravo, ficou irritado com os magos que não foram lá avisar, ele ficou com medo de perder o trono. Né? Então, olha só quanto sofrimento aquelas pessoas passaram, né? E
E a gente, sabe, a gente vê na Bíblia que tudo isso está no controle de Deus. Deus permitiu que aquelas crianças fossem mortas. Deus permitiu, mas na certeza de que essas crianças estão muito bem, muito melhores lá com Ele, né? Então é isso, a morte de uma criança é muito triste, mas a certeza de saber que essas crianças estão com Deus, estão no céu, é no melhor lugar que alguém poderia querer estar em todo o universo, isso é confortante para a gente, né? Então vamos chamar nossos filhos para a gente despedir. Aí, ó, esses daqui são os filhos que Deus permitiu que a gente cuidasse e a gente é muito feliz por eles, né? Eles nos dão muita força, né? Nos dão muita motivação, né? E graças a Deus pela vida deles. Não foi da vontade de Deus que nós estivéssemos com a Sara aqui. Era para estar com mais uma aqui, ó, junto com a gente, né? Não foi da vontade de Deus, mas nós somos muito gratos, muito felizes por essas bênçãos que nós temos aqui, que Deus nos deu para cuidar. Quem sabe no futuro Deus nos dá mais, né? Vamos ver qual que vai ser a vontade dele. Nós fazemos nossos planos, mas a vontade de Deus é que prevalece, né? Isso aí. Então nós sabemos, né, pelo livro de Jó, se a gente comparar Jó, capítulo 1, o que ele tinha, né, e comparar com o que ele ganhou em Jó capítulo 42, então vocês vão ver lá que ele tinha 7.000 ovelhas, se eu não me engano, e no final da vida dele ele teve 14.000, né? Ele tinha 3.000 camelos no começo, no final Deus deu para ele 6.000, ou seja, o dobro. Tudo que ele perdeu, Deus deu em dobro, né? Ele tinha 500 juntas de boi no começo, aí ele perdeu. No final, Deus deu 1.000 juntas de boi, o dobro, né? Ele tinha 500 jumentas no começo. No final, Deus deu 1.000 jumentas a ele, o dobro, né? E ele tinha 10 filhos, que são 7 homens e 3 mulheres. E ele perdeu. E no final, ele ganhou outros 10, que são 7 homens e 3 mulheres, de novo. Sim. Uai, mas Deus não dobrou? Deus não deu bênçãos em dobro? Sim, continuou dando a mesma coisa. E Jó tem 20 filhos, teve 20 filhos, o dobro. Só que 10 estão no céu e 10 ficaram aqui na terra para ele cuidar depois, né? E assim a gente pode dizer com certeza, nós temos 6 filhos. 4 estão aqui com a gente e 2 estão lá no céu, né? Esperando a nossa ida para lá para a gente conhecer eles, não é isso? Isso aí. Então, pessoal, vamos ficar por aqui, né? Vamos nos despedir de vocês. Então, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevam no nosso canal, né? Compartilhem esse vídeo com mais pessoas, tá? Esteja acompanhando a gente aqui e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Bom, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Ó, escutaram o barulho? Escuta. Tchau, pessoal. Olha aqui, tchau.